Ok, pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui a nosso conteúdo, né? Antes, quero saber se tem alguém que está vindo a primeira vez hoje, alguém que não pôde vir na segunda e que está começando hoje, só para ter uma ideia. Beleza. George. Seja bem-vindo, George. Teu curso é Ciência da Computação, né? Também? Beleza. Então, seja bem-vindo. Espero que você goste aí do curso, da disciplina. Então, hoje a gente vai já dar prosseguimento aqui à nossa disciplina, tá certo? Para você que não veio na segunda-feira, se tiver mais alguém que não veio, eu vou dar uma orientação daqui a pouco, né? No final da aula eu dou uma orientação sobre o que eu falei na segunda. Eu faço um resumo aqui, tá bom? Então fica só acompanhando, qualquer coisa é só perguntar. Bom, pessoal, segunda-feira falei da nossa ementa, né, do conteúdo, o que é que vocês vão aprender, e já passei para vocês a leitura, né, desse livro aqui, Lógica de Programação, crie seus primeiros programas usando JavaScript e HTML. Então, como eu falei segunda, a linguagem de programação que a gente vai usar nessa disciplina para implementar os algoritmos que nós vamos aprender a fazer vai ser JavaScript, tá certo? E aí eu passei a leitura para vocês dos 2 primeiros capítulos desse livro aqui. Capítulo 1, comece a programar hoje, que ele faz uma introdução, né? E mostra o ambiente que vocês vão usar para fazer os códigos aí de vocês. E o capítulo 2, que já é, né, uma introdução, os primeiros passos aí na programação. Ok? Eu quero saber aqui, só fazer aqui uma sondagem, tá? Quem conseguiu ler até o capítulo 2, todo o capítulo 2. Coloca aí para mim. Beleza. Ok. Certo. Beleza. Ok, então todos vocês aí conseguiram ler até o capítulo 2. Quem leu o capítulo 1, mas não conseguiu terminar ainda o capítulo 2. Começou o capítulo 2, mas não conseguiu ainda terminar. Coloca aí para mim. Ok. Ok. Tá. Pouca gente. Pouca gente. Então, quem não leu ainda, tá? Esse livro, quem não começou a ler, eu peço para que leia, tá certo? Comece a ler, faça essa leitura. Por quê, pessoal? Porque quando a disciplina começar a engatar, não vai dar tempo de acompanhar, tá certo? Eu estou falando isso não para amedrontar, mas baseado nas experiências de semestres anteriores. Então, eu vejo que quando o aluno não acompanha isso desde o início, depois, para ele acompanhar, fica muito difícil. Por quê? É como um carro descendo a ladeira, tá certo? Primeiro subindo e depois ele descendo.
Subindo vai dar um pouquinho de trabalho, mas quando ele chegar lá em cima e começar a descer, ele vai ganhar velocidade que você não consegue mais correr atrás dele, tá certo? Então, realmente, eu peço para que quem não começou a ler, leia, comece hoje a fazer essa leitura e a fazer as práticas que o livro passa, tá certo? Bom, obrigado, João. Obrigado. Mas é verdade. Então, estou falando isso realmente pensando aí no futuro aí de vocês. Exatamente. Principalmente depois da primeira avaliação. Que aí a velocidade, ela vai aumentando assustadoramente. Por quê? Porque como vocês vão estar construindo o conhecimento, à medida que ele vai aumentando, a gente vai colocando coisas novas e vai aumentando a complexidade, né? E naturalmente o negócio começa a ganhar velocidade, tá bom? Bom, pessoal, então, do pessoal que leio, eu quero saber quem tem dúvida. Eu quero que vocês botem aí para mim quais foram as dúvidas que vocês tiveram. Tá certo? Ah, só uma pergunta. Essa daqui é mais a curiosidade. Quem leu mais do que o capítulo 2? Além do capítulo 2, teve alguém? Beleza. Saulo, Nilo. Vocês leram até onde? Ítalo, beleza. Só por curiosidade. Iniciou 3, beleza. Joia. Certo. Professor, eu tenho uma dúvida. Tem, Lucas? Aham. Ótimo. Eu queria saber só que, tipo, qual a diferença do. Como é que é o nome? O document.write para o print.ln. Tipo, printout.ln. Tipo, qual que tem a diferença? Eles dois não dão a mesma mensagem? Tipo, o comando? O print ln, ele é um comando do Java, da Hum. linguagem Java, né? O print line. Eles têm o mesmo objetivo. Alô? E o print Professor, ln é usado no Java. Oi? travou, não escutei, desculpa. Ah, travou? Aham. Tá. Ambos fazem a mesma coisa, só que em linguagens diferentes, né? O document write é o comando de saída de dados do JavaScript. O println é o comando de saída de dados da linguagem Java, que é uma Hum. outra linguagem de programação, Uhum. tá? Ok. Mas eles fazem a mesma, o objetivo é o mesmo. Entendi. Muito obrigado. Nada. Ok. Sim, pessoal. Então, Ô, o Gilson, pessoal aí. Opa, diga aí, João. passar uma dica aqui pra rapaziada. Tá. Gente, lá no finalzinho do capítulo 1, na parte do 1.8, ele dá tipo um códigozinho extra, que é o meta SHA-7, tá bom? Quando o senhor for fazer os programas, lembre sempre de colocar ele no comecinho do programa aqui. Esse bicho ajuda muito, velho. Isso. E geralmente o pessoal passa despercebido, passa batido nele e não coloca, né? Aí os acentos não aparecem no código. Beleza, bem lembrado aí, João. E ainda deixa tudo bugado o código, o que aparece, né? Se você não Isso, coloca, você coloca algum acento, aí fica todo bugado depois. exatamente. Isso, Fica uns isso, isso. caracteres lá, meio doido. E tem Exatamente mesmo. ele fala só do meta SHA-7.8, mas tem outros SHA-7, se não me engano, também. Tem, tem. O 8, o UTF-8 é o que corresponde aos símbolos do nosso alfabeto, né? Alfabeto latino, com acentos, né? Etc e tal. Mas tem outros SHA-7, que depois a gente vai falar sobre isso aqui ao longo da disciplina. Beleza. Bom, mais dúvidas aí, pessoal? Mais dúvidas não. Dúvidas, né? Tragam em dúvidas. Algo que vocês leram, que não ficou claro. Que gerou alguma dúvida, principalmente aqui do segundo capítulo. Essa parte aqui da função, criar função,
Preciso aí que vocês... Beleza, Nilo, show. Massa. Pietro também, joia. Certo. Pedro também, massa. Ah, cara, então que bom. Que bom. Que ótimo, então, que chegaram aí até o final do 2 sem dúvidas. Mas o pessoal aí que está lendo ainda, ou que vai ler, eu peço realmente que acelere aí, né? Comece a ler o quanto antes para trazer as dúvidas. Porque eu sei que existem as dúvidas nesses capítulos, tá certo? Pessoal que não teve dúvida, ótimo. Parabéns. Então, continue aí, já passa para o capítulo 3, tá? E vai seguindo adiante. Logo, logo a gente vai começar a programar para valer. Aqui a gente está só construindo as bases. O que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Não sei se vocês devem conhecer, mas é o que o senhor Miyagi fez com o Daniel San, né? Vocês vão fazer as coisas aí, vão achar o negócio meio sem sentido, meio sem nexo, mas lá na frente eu vou juntar tudo. E aí vocês vão ver que vai fazer sentido, tá? Então vocês vão estar aprendendo aqui os fundamentos. Vocês vão estar linchando o chão, encerando o carro, pintando a parede, pintando a cerca, tá? Mas lá na frente vou juntar tudo e vocês vão ver que tudo se encaixa e aí vai fazer sentido. Ou, né, na versão mais recente, bota casaco, tira casaco. Exatamente, Luiz. Exatamente. Né? Foi o que o senhor Han fez lá com o Dre. Tira casaco, bota casaco. Ô, Gilson, Opa, pode falar. não tenho. A monitoria lá vai ser presencial ou ela vai ser pelo Discord, que nem foi no anteriormente? Cara, eu acho que ainda vai ser remotamente pelo Discord. Não sei te dizer não, cara. Eu ainda não recebi aí os horários, as orientações da monitoria. Vou até cobrar isso de novo. Ah, E aí eu entendi. Que eu passo para achei que já vocês. tivesse grupo já da monitoria. Já tem, mas eu ainda não sei como vai funcionar nesse semestre. Ok. Bom. George, enquanto o pessoal aí se ambienta, ainda não... Eu sei que deve ter gente com dúvida, mas está meio com vergonha. Não tenham vergonha, pessoal, de trazer as dúvidas, tá? Não tenham vergonha. Eu faço questão que vocês tragam as dúvidas, que a dúvida de um, às vezes, é a dúvida do outro. E o outro colega, às vezes, nem sabia que tinha aquela dúvida. Então, por favor, não hesitem em perguntar. Aí, George, aproveitando aqui, tá? Na aula passada, eu apresentei a ementa da disciplina, tá? Eu vou disponibilizar no AVA da Unifor a ementa atualizada lá para vocês, que eu mostrei na segunda-feira. E já está lá no AVA os livros, né, o material didático inicial dessa disciplina, que é esse livro aqui, ó. Tá? Se você entrar no AVA, você consegue já baixar esse livro aqui. Aí eu vou mandar para você, né? Eu passei o link, 2 links. O link do grupo no WhatsApp, caso você queira entrar no grupo. É um grupo que eu estou lá, né? Para tirar dúvida, passar mensagens. E também passei o link das aulas gravadas. Então, quem não assistiu a aula na segunda-feira, ou quem não conseguir assistir a aula hoje, todas as aulas gravadas, elas ficam disponíveis lá numa playlist do YouTube, que eu subo para lá, e aí você assiste numa boa, tá certo? Passei, João, passei lá pelo Torpedo. Passei lá pelo Torpedo, do Unifoline. Pronto. Isso, é isso aí mesmo, exatamente, Pedro. Valeu. Esse é o do WhatsApp. E tem o link lá, a playlist lá, que tem as aulas gravadas.
Aí, Jorge, você assiste lá a aula de segunda, tá? Baixa esse livro aqui. Aí, basicamente, na segunda eu pedi para lerem aí o capítulo 1 e 2. Nossas aulas vão ser baseadas aí nas dúvidas que vocês vão trazer aqui para mim. Bom, já que vocês não estão trazendo dúvida para mim, eu vou jogar dúvida para vocês, tá? Galera aí que leu, já começou a ler, eu gostaria de saber o seguinte. Alguém sacou a diferença de JavaScript e HTML? Ficou claro qual é a diferença? O que é um, o que é o outro? Isso, Pedro, exatamente. O HTML é uma linguagem de marcação. E o JavaScript, o que ele é? Exatamente. Exatamente. Então, o que é isso, né? Qual é a diferença? Para mim, tudo era a mesma coisa, professor. Não, não é, tá? Não é a mesma coisa. Linguagem de marcação, ela é uma linguagem para você fazer marcas. Você usa tags, né? Etiquetas, para você formatar uma página, né? Um texto, algo nesse sentido. Então, quando você tem uma linguagem como HTML, o que acontece? O HTML, vocês devem ter visto lá no livro, ele significa justamente isso. Opa. Hypertext Markup Language. Então, o HTML vem disso. É uma linguagem de marcação de hipertexto. O que é hipertexto? É um texto que possui links para outros textos, como as páginas, né, da internet. Então, você está lendo lá um texto, aí tem uma palavra, você clica naquela palavra, tem um link para outra página. Isso é um hipertexto, porque você consegue, né, linkar vários textos através de palavras-chave. Então, o HTML é uma linguagem para construir hipertexto, né? Que são exibidos lá no teu navegador. Ok? O JavaScript, ele é uma linguagem de programação. Então, isso aqui é uma linguagem de marcação. O JavaScript é uma linguagem de programação. E o que é que eu faço com uma linguagem de programação? Eu construo programas. Eu desenvolvo programas de computador, né? Eu faço software. Então, essa é a diferença, tá certo? Então, se por acaso você tiver, de repente está lá no aniversário, conversando lá com os amigos, aí você diz, não, eu sei programar, eu programo em HTML. Não diga isso, tá certo? Se você disser isso, vai ficar um silêncio, todo mundo olhando para você, né? Tentando entender o que você disse. Você não programa em HTML. Você pode fazer páginas em HTML, mas programar você não programa, tá? Você programa em JavaScript, aí tudo bem. E qual é a diferença? Na programação, o que é a programação? Programação
você faz o quê? Você programa um computador. Tá? Você desenvolve um programa para um computador executar. Já o HTML não. Você apenas está formatando um texto para ser exibido. E o que é programar um computador? Né? O que é programar um computador? Programar um computador é dizer, né? É dar instruções para serem executadas. Apenas isso. Tá? Então, o que vocês vão fazer com o JavaScript é dar instruções para que o computador execute. Faça o que você manda, o que você quer que ele faça. Tá certo? Então, basicamente, é isso daqui. E aí existem várias linguagens de programação. Tá? A gente vai trabalhar com JavaScript nessa disciplina, porque o JavaScript é uma linguagem muito boa para você aprender a programar. É uma linguagem ótima para introduzir programação. Nos próximos semestres, em outras disciplinas, vocês vão aprender outras linguagens, tá? Professor, quais são as linguagens que a gente vai aprender? Quantas linguagens? Várias. Várias, tá? Por exemplo, no próximo semestre, vocês vão fazer programação orientada a objeto e vão aprender Java, tá? Java é uma outra linguagem que não tem nada a ver com JavaScript, além desse nome aí, Java, tá? Mas é outra linguagem, roda em outro ambiente. Vocês vão aprender também, podem aprender C#, Python, né? R, várias linguagens aí que existem, tá bom? Vocês podem até, inclusive, aprender uma linguagem que nem existe ainda, né? A computação, ela evolui tão rapidamente que pode ser que daqui até a formatura de vocês apareça uma nova linguagem que ganha aí o mercado, e aí vocês vão aprender essa linguagem aí, tá certo? Então vocês vão acabar se tornando poliglotas aí em programação, ok? Bom, então dito isso, qual a diferença entre HTML e JavaScript? A gente precisa agora deixar claro qual é a relação entre eles. O que é que um tem a ver com o outro, tá certo? Bom, para você executar o JavaScript, um programa feito em JavaScript, você precisa de um ambiente computacional, tá certo? Então, para a gente programar no JavaScript, eu posso rodar ele de duas maneiras. Eu posso rodar ele no modo cliente, que é como a gente costuma dizer, e posso rodar ele no modo servidor. Como assim? O que é o modo cliente, o modo servidor? O cliente é quando você está na sua máquina. Você está aqui na sua máquina, você está rodando ele no seu computador, ou no seu tablet, ou no seu celular, mas você está acessando aqui uma página, você está usando aqui uma página da web, você está navegando, né? Você entrou aqui numa página, está usando aqui o HTML para exibir as páginas. Aí o que vai acontecer? Dentro do HTML, dentro daquele documento HTML, que está sendo exibido no computador, você pode ter lá dentro um código sendo executado, dentro daquela página. Esse código vai ser escrito, quer dizer, JavaScript é ótimo. Esse código pode ser escrito em JavaScript. Então você vai ter dentro da tua página HTML, que está sendo exibida no navegador, você pode ter um código lá que está sendo executado.
E esse código, né, pode ser escrito em JavaScript. Essa é uma maneira de você rodar, de você executar um programa em JavaScript. Uma outra maneira é usando, né, o modo servidor. Vai estar aqui um computador mais potente. E esse computador vai ter instalado aqui um software que a gente chama de Node.js, por exemplo. E aí ele vai rodar o teu programa aqui, JavaScript. Tá certo? Então, do mesmo jeito, eu posso ter aqui o Node.js rodando, executando. E dentro do Node.js, o que é que ele vai fazer? Ele vai rodar o teu código, que está escrito em JavaScript. Para você ter ele rodando no modo servidor, eu tenho que instalar esse aplicativo aqui chamado Node. Aí ele tem lá toda uma instalação e configuração, e eu posso escrever meus códigos e executar, tá certo? Eu tenho essas duas maneiras aqui de trabalhar com o JavaScript, tá? Qual é a diferença aqui? Dessa maneira, rodando no modo cliente, eu não preciso instalar nada, né? Eu só preciso de um editor de texto para poder digitar meu código e de um navegador para poder executar a página HTML. Apenas isso. Já no modo servidor, eu preciso instalar esse software chamado Node.js, né, configurá-lo e começar a usá-lo para rodar meu código. Tá certo? Nessa disciplina, pessoal, a gente vai trabalhar dessa maneira aqui, ó, rodando no modo cliente. Todo mundo vai usar o navegador para rodar os códigos que vocês vão escrever aqui. Tá certo? O Node.js é algo que vocês vão, né, vocês vão aprender futuramente, até mesmo profissionalmente, porque é uma tecnologia muito usada, tá? Então, vocês vão ter a oportunidade de aprender isso futuramente. E com a relação entre um cliente e um servidor? Geralmente, o que é que acontece? Quando você acessa uma página HTML, por meio da web, né, HTTP, lá do protocolo HTTP, essa máquina aqui, na verdade, ela faz uma requisição de uma página para um servidor que está na internet. Então, ela faz a requisição para um servidor. Quando você coloca, por exemplo, unifor.br, aquele unifor.br, ali, na verdade, é o endereço da máquina do servidor onde está lá a página, né, o site lá da Unifor. Então, você faz uma requisição, navega pela rede, pela internet, chega no servidor, e o servidor vai devolver o arquivo HTML para o teu computador exibir no navegador. Então, basicamente, é isso que acontece. Essa é a relação entre cliente e servidor. Tá certo? Então, pessoal, o HTML é apenas aquele documentozinho lá que vai ficar exibido pelo navegador. Tá certo? E aí, como é que o Java está se relacionando com ele? Né? Eu disse que ele roda dentro do HTML. O que é o HTML? Vocês já devem ter visto aí no livro, tá? Quem não leu ainda, leia, por favor. O HTML é um documento que tem, é um arquivo que tem a extensão HTML, né? E ele tem algumas tags. Tag é uma etiqueta dessa. Então, basicamente, o HTML, né? Eu tenho aqui, por exemplo, ele se divide. Tenho aqui o cabeçalho dele. Então, essa tag aqui, head, que diz qual é o cabeçalho dele, né? Então, informações do cabeçalho dele. Eu tenho uma tag que se chama body, que é o corpo, que é o que vai ser exibido, né, pela minha página. Então, se eu colocar aqui uma mensagem qualquer, o que vai acontecer? Na hora que eu rodar esse código aqui, que está na minha máquina, está local aqui, ó,
Na hora que eu clico, ele vai mostrar aquela mensagem. Se eu quiser formatar, usar alguma formatação nele, eu posso usar aqui, né, alguma tag para formatar. Por exemplo, essa tag H3 vai fazer o quê? Vai exibir a mensagem com uma fonte maior. E por aí vai, né? Se eu quiser construir links, então aqui dentro desse body eu coloco, né, o que eu quiser. Inclusive, eu posso colocar aqui, né, não no body, vou botar aqui no head, eu posso colocar uma tag aqui, de título. Esta é a minha página. Só aqui, minha página. Pronto, ó. Tá aqui, ó, o título, minha página, né, ó, sendo exibido. Observem que aqui ficou, não apareceu o A acentuado, apareceu um negócio meio feio aqui, que é exatamente o que o João falou no início da aula, né? E que o Nilo também comentou. Preciso ter aqui essa tag que ele fala no finalzinho do capítulo. O que essa tag está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, essa tag meta, esse char7, significa conjunto de caracteres. Eu estou dizendo que a minha página vai trabalhar com esse conjunto de caracteres chamado UTF-8. O que é que faz parte desse conjunto de caracteres? Todos os algarismos de 0 a 9, né? Todas as letras do alfabeto de A a Z e todas as letras acentuadas. O A com acento agudo, com crase, I com acento agudo, né? O A com tio, né? O C cedilha. Então, tudo que faz parte do alfabeto latino. Então, isso aqui vai dizer que eu estou trabalhando com esse conjunto de caractere. Na hora que eu rodo, aí ele reconhece, ó, e aparece aqui o A acentuado. Então, o HTML, ele é uma linguagem para fazer marcação de texto, tá? E aqui dentro do body eu coloco o que realmente vai ser exibido aqui, ó. Tá? Wilson, Oi, pode falar. esse meta char7, como ele está dentro daquela primeira tag de head, ele só vale para o que tem dentro daquela tag? Não, ele vale para o que tem dentro do meu documento HTML. Por inteiro. Por inteiro, Entendi. tá? Aí ele está aqui dentro do head. O head é uma tag onde eu coloco algumas informações de cabeçalho da minha página, tá? Então eu defino aqui, né, o conjunto de caracteres, posso definir aqui o título, eu posso definir também palavras-chave que eu quero que sejam usadas quando eu fizer uma busca lá no Google, né, que é usado para fazer a pesquisa. Então, se eu quiser que a minha página seja encontrada quando alguém fizer uma pesquisa sobre programação, eu posso incluir uma palavra-chave aqui, né, que vai ser usada pelo Google para indexar. E aí ele consegue localizar a minha página sempre que alguém pesquisar por programação. Então tem algumas tags que eu posso usar aqui dentro do head que valem para todo o meu documento, todo esse documento aqui que eu estou criando. Beleza, cara? Entendi. Obrigado. Nada. Bom, aí o que que acontece? E onde é que fica o JavaScript aqui? O JavaScript, ele entra aqui no body, né? Eu tenho uma tag chamada script. Essa tag, observem que as tags, o livro explica isso, tá? O livro branco lá explica. Ela
sempre tem uma tag de início e de fim, né? Uma tag que inicia a marcação e outra que finaliza a marcação. Ela sempre tem o mesmo nome da que inicia, só que tem uma barra, ó. Geralmente é assim. Então, ó, head, barra head. Então aqui começa o cabeçalho, aqui termina. Aqui, title, começa o título, aqui termina o título. O body começa aqui e termina aqui. O H3 vai começar aqui e vai terminar aqui. Tá? E eu tenho a script, vai começar aqui e terminar aqui. E o que é que eu boto dentro aqui do script? Dentro dessa tag script, eu coloco o meu código escrito em JavaScript, escrito numa linguagem de programação. Então, o meu programa, né, vai ficar sempre dentro dessa tag script aqui. Então, se eu colocar, usar aqui um comando, document write, esta mensagem foi gerada pelo JavaScript. Então, se eu rodar aqui essa página, então o que é que aconteceu? A minha página foi, né, exibida pelo navegador, só que quando chegou bem aqui nessa tag script, o navegador executou esse código aqui, ó, escrito numa linguagem de programação, tá? E eu posso usar aqui outros comandos que vocês vão aprender ao longo desses capítulos aí, tá certo? Posso usar vários outros comandos. O que é que vai acontecer? Atenção aqui, pessoal. Quem não estava ligado ainda na explicação, atenção no que eu vou dizer. O objetivo dessa disciplina não é ensinar HTML, tá certo? E muito menos ensinar JavaScript. O objetivo dessa disciplina é ensinar vocês a resolver problemas usando o algoritmo. Só que a gente vai pegar esses algoritmos e vamos implementá-los numa linguagem de programação e, por acaso, essa linguagem é JavaScript. Tá certo? Poderia ter sido outra, mas a gente vai usar JavaScript. Tá certo? Então, o foco dessa disciplina não é ensinar vocês a fazer página, né, a se tornar um desenvolvedor web, não. Essa disciplina tem como foco resolver problemas usando algoritmos, e esses algoritmos vão ser escritos em JavaScript. Então, o HTML para a gente aqui, ele vai se limitar apenas a quê? A ser um arquivo onde eu vou colocar lá dentro a tag script. E dentro da tag script vai ter o meu programa, tá? O meu programa construído lá para implementar o algoritmo. Por causa disso, o que é que a gente vai fazer? Vai ser comum, e eu sugiro que vocês façam isso, se abstraiam. Então a gente vai esquecer tudo que é tag HTML. O objetivo não é ensinar HTML. Então, de hoje em diante, vocês vão ver apenas eu fazendo isso aqui, ó. Dentro do meu documento HTML, eu só vou ter apenas uma tag, a tag script. Por quê? Porque dentro da tag script é onde eu vou colocar o meu código que eu vou escrever em JavaScript, que é o programa que eu quero que ele execute. Pronto. Tá certo? Ah, professor, mas é legal, HTML é interessante a gente saber, aprender. É muito interessante, tá? Então, para isso eu sugiro, né? E posso até indicar alguns livros, quem tiver interesse, indico alguns livros para você estudar, né? Por conta própria, para poder você entrar aí nesse mundo do HTML, tá bom? Mas a disciplina vai focar apenas na programação, ok? No máximo, vocês vão colocar aqui uma tag, a tag a meta, né?
Esses aqui são as duas tags que o Professor, arquivo HTML vai ter. cortou aí os últimos 2 minutos aí que o senhor falou, cortou, viu? Foi, cara? Caramba, foi mal, ó. Não, é Vamos só lá. falar das tags de novo aí. Só começar das tags. Pronto. Beleza. Então é o seguinte. A relação, né, entre o JavaScript e o HTML é que o código do JavaScript vai ser executado aqui dentro dessa tag script, tá certo? Então, o objetivo da disciplina não é ensinar HTML e muito menos ensinar JavaScript, né? Acho que chegou a Gilson, falar... só Oi. tinha travado só a parte depois que tu já tinha apagado tudo já, tu só travou na parte que tu tava explicando ali o MetaChar7 de novo. Foi isso aí. Ah, então bem aqui, Isso. não é isso? Isso, exatamente. Beleza, valeu. Eu falei errado, desculpa aí. Pronto. Então, de hoje em diante, o que é que vai acontecer? Para a gente só vai interessar ter dentro do arquivo HTML essas duas tags aqui, né? A tag script, que é onde eu vou colocar o meu código escrito em JavaScript, que é onde vai estar o meu programa, e a tag meta. Se você for usar acento, né, acentuação, então é interessante usar a meta para poder exibir corretamente o teu código, tá bom? Mas se você não quiser usar a meta, se você quiser usar sem acento, professor, eu vou escrever sem acento. Eu escrevo tudo em inglês, tudo bem. Então você nem precisa usar essa meta. Mas se você for colocar a acentuação corretamente, sugiro deixar sempre esse meta char7 aqui no início do arquivo, tá? Então todo o código que a gente vai escrever aqui vai estar com esse formato aqui. Aí dentro dessa tag script, aqui dentro vai ficar todo o código necessário aqui para o programa da gente. Tá certo? Bom, então resumindo, o que é que o HTML tem a ver com JavaScript? O HTML vai ser usado apenas para armazenar o JavaScript, o código JavaScript, tá? E aí quando a gente executar, quando a gente clicar 2 vezes lá no arquivo HTML para executar, né? Ele vai executar o nosso script aqui dentro dessa tag. Tá bom? Isso. Apenas isso. Opa, diga aí, Pedro. Só uma curiosidade minha. Você sabe qual que é a função do ponto e vírgula depois dos comandos? Sim. O que é uma boa pergunta, tá? O que acontece? Vocês já observaram, pessoal que já leu, que eu coloco, né, esse ponto e vírgula aqui depois do comando. Então eu posso ter vários comandos, né? Vou botar aqui. Posso colocar mais de um comando. O que acontece com o JavaScript? O que vocês estão vendo, pronto, né? Vocês estão vendo que um programa, ele é uma sequência de instruções. Eu vou ter uma sequência de comandos e esses comandos eles vão ser executados um após o outro, tá? Então essa é a primeira estrutura que vocês estão aprendendo, é a estrutura sequencial, ok? Então sempre eu vou ter um comando executado após o outro. Então nesse caso aqui, ó, como é que esse comando vai ser executado? Meu programa, esse meu programa é composto por 3 linhas, ó, 3 comandos, né? 3 instruções. Se eu executá-los, só botar aqui uma quebra de linha. Se eu executá-los, o que é que vai acontecer?
ele vai executar o primeiro comando, depois o segundo e o terceiro nessa ordem, em sequência, de cima para baixo, né? Esquerda para direita. O comando, ele sempre vai ser finalizado de duas maneiras, né? Como é que eu vou dizer para o computador que esse comando terminou? E aí vai começar o outro comando, né? Eu indico isso usando ponto e vírgula. Então, a função do ponto e vírgula, cara, é dizer para o computador que esse comando terminou. E que agora vem um segundo comando, vem um próximo comando. Então, observe que sempre depois, né, o comando que eu dou para o computador, eu vou botar um ponto e vírgula. Tá? Porém, é o seguinte, o JavaScript tem duas maneiras de você indicar o fim de comando. Eu posso usar o ponto e vírgula, ou eu posso deixar um comando em cada linha, separadamente. Tá? Se eu tirar o ponto e vírgula aqui, vai funcionar. Ó. Vai dar no mesmo. Então eu tenho essas duas opções. Professor, então qual é a diferença? Quando é que eu vou usar um? Para que serve? É melhor nem usar o ponto e vírgula. Bom, qual é a diferença? Se você colocar um comando em cada linha, ele vai funcionar. Agora, se você usar o ponto e vírgula, você pode ficar despreocupado com relação ao salto de linha. Se eu executar isso aqui desse jeito, ó, ele funciona. Por quê? Porque ele vai ler aqui essa linha, na hora que ele encontrar o ponto e vírgula, ele vai detectar que aquele comando terminou. Aí ele já sabe que vai começar um próximo comando. Então, o ponto e vírgula ele é o separador de comandos. Ele indica a sequência de comandos. Tá? Aí agora eu vou dar aqui a minha sugestão. Okay? Eu sugiro que vocês criem desde agora o hábito de colocar o ponto e vírgula no final do comando, mesmo que você coloque um comando em cada linha. Por quê? Porque esse é um hábito que você vai levar para outras linguagens de programação. Quando vocês estiverem programando, por exemplo, em Java, no próximo semestre, ou em C Sharp, né? Ou em C, C++, PHP, essas linguagens, elas têm essa mesma estrutura. Usa o ponto e vírgula para finalizar. E aí, quando você tiver esse hábito, você vai continuar usando ele. Agora, o que é que eu vejo? Os alunos que aprendem JavaScript e não têm esse hábito aqui de colocar o ponto e vírgula, quando eles vão aprender Java, eles sofrem um pouquinho no começo, porque eles não têm esse hábito ainda. E aí o programa dá muito erro no começo, até ele se acostumar, leva um certo tempo. Então, o comando, né, o ponto e vírgula, ele indica o final do comando. Tá? Ficou claro aí? Sim, professor. Beleza, Pedro. Então, vocês têm essas duas opções. Eu sugiro sempre usar. Bom, mais dúvidas aí, pessoal? Mais perguntas? Aí quem já leu, né, o capítulo 1, capítulo 2, viu que eu tenho a saída de dados, né, eu posso exibir dados usando o comando alert, né? Cria uma caixinha de texto. Então, isso aqui vocês já viram. Então, ele sai a caixinha de texto. Posso usar o document write, né? E existe
terceira maneira, e é essa aqui, é do console.log. Terceira maneira de você fazer o programa exibir dados, né? Então, se eu rodar, ele não aparece aqui. Ele vai aparecer onde? Ele vai aparecer lá no console. O que é o console? Vocês viram aí no livro, quem leu viu. Se eu apertar Ctrl Shift J, ou então se eu apertar F12, ou então se eu vier bem aqui no menu do ferramentas do desenvolvedor, né? São três maneiras. Ele mostra uma janela, que é uma janela de console, tá? Aí aqui ele exibe as linhas, né? As mensagens. E nessa janela é uma janela interativa. Eu posso colocar os comandos aqui e ele vai executar esses comandos. Por aqui, ó. Sem precisar de uma página HTML. Eu posso rodar por aqui, por essa janela de console. Console.log. Né? Posso, inclusive, né? 2 mais 2, 4. Né? Então, posso usar aqui, iterativamente, essa janelinha de console. Ok? Que mais? Se eu Gilson, provoco aqui mais dúvidas. Opa, pode falar. eu não entendi o que era a função do primeiro parênteses depois do function. Pronto, perfeito, cara. Ótimo. Boa pergunta. Eu não ia terminar hoje a aula tranquilo se ninguém fizesse nenhuma pergunta sobre função. Ok. Então vamos lá. Primeiro, o que é uma função? Né? O que é uma função? Vamos lá. Vamos para as origens. Uma função é algo que vem lá da matemática, né? Vocês estudaram lá y igual a f de x. Então isso aqui é uma função. O que é que significa isso? Né? Significa o seguinte, que esse número aqui, y, ele depende do valor do x. Ou seja, o valor desse y é dado em função do valor do x. Por isso o nome função. Né? Ele é dado em função do valor do x. Por exemplo, se eu tiver essa função aqui, y igual a x mais 1, o que é que vai acontecer? Quando o y for zero, desculpa, quando o x for zero, quanto é que vai ser o valor do y? 1. Quando o x for 1, quanto é o valor do y? 2. Quando o x for 2, o valor do y é 3. E assim por diante. E assim por diante. Então, o valor do y, ele é determinado em função do valor do x. Eu preciso do x para poder dizer quem é o y. Então, eu posso escrever o seguinte, que o y, né, quando o x for zero, né, o y vai ser igual a 1. Quando o x for 1, f de 1 vai ser 2. F de 3 vai ser 3. Então, observe o seguinte,
eu pego um valor do x e passo aqui para a função. Ó. Eu substituo esse x pelo valor que eu quero. Então, f de 0 é igual a 1. F de 1 é igual a 2. Aquele mesmo conceito da matemática. Ok? Professor, ali no 3 Então, seria 4, não? Ou fica 3 Opa, mesmo? desculpa. Aqui era 2, na verdade. Então, aquele parêntese que é usado lá na função, ele tem essa natureza aqui, ó, tá? Então, levando isso agora para programação, para computação. O que é uma função? Função é um código que já está escrito para você usar sempre que quiser. E aí, o que é que você tem que fazer com ela? Você passa para ela um valor e ela vai te devolver um outro valor. Então, nesse exemplo aqui, matemático, eu passei para a função f o 0 e ela me devolveu o número 1. Eu passei aqui o número 1, ela me devolveu o número 2. Eu passei o 2, ela devolveu o 3. Vamos lá para a programação. Vou pegar um exemplo aqui de função. Algo para quem gosta de sofrer, exatamente. É mais ou menos isso. Então, vamos pegar aqui, ó. Se eu quiser calcular a raiz de 4, como é que eu faço para o computador calcular a raiz de 4? Existe uma função já feita, pronta, dentro do JavaScript, chamada math.sqrt, square root, raiz quadrada em inglês, né? Então, essa função, ela recebe um número. Ó, observa aqui o que é que ele mostrou aqui, ó, f de x, né? Quem é o x? Se eu colocar aqui 4, olha o valor que ele me devolve, 2. Então, uma linguagem de programação, ela possui várias funções já prontas para você usar, né? Se eu quiser calcular, por exemplo, seno, é o sin, né? Eu quero saber o seno não, cosseno, é o cosseno de 3,1415,9. Aqui, menos 0,9999, quase 1, né? Ou seja, o cosseno de π, relembrando aí, é 1. Então, eu tenho uma série de funções já prontas na linguagem de programação que eu posso usar. Agora, eu, como programador, eu posso programar, criar novas funções. E aí, agora, onde entra exatamente isso daqui, né? Quando eu quero criar uma função, eu vou fazer o quê? Eu vou usar o comando function, né? E vou até mostrar aqui, ó, aquele meu exemplo. Eu posso criar aqui uma função, eu vou chamar de function, e vou dar o nome dela. Toda função que eu crio precisa ter um nome. Eu vou chamar minha função de f. Eu vou implementar essa função aqui, ó, tá? Então, vou chamar ela de f. F. Aí aqui eu tenho um parêntese, ó. Por quê? Porque a função faz parte da assinatura da função, né, da definição, os parênteses. Por quê? Porque a função ela pode ter o que a gente chama aqui de parâmetro, né, ou argumento. Ela recebe algum valor e eu vou fazer alguma coisa com esse valor. Então aqui eu vou colocar assim, ó, x. Aí aqui vou colocar dentro dessas chaves os comandos que eu vou querer executar toda vez que alguém usar a minha função. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou querer que essa função retorne para mim. Aí eu vou usar o comando return. Quero que ela retorne para mim esse valor aqui, ó. X mais 1. Então, sempre que eu passar um número x, essa função vai me devolver o valor de x mais 1.
Ok? Eu poderia, né? Eu poderia até criar aqui criar uma variável chamada y. Eu poderia fazer isso daqui, ó. Seria uma opção. Aí aqui eu vou retornar o valor do y. Poderia fazer isso. Ok? Pronto. Agora a minha função, ela está pronta para ser usada. Então eu posso fazer aqui o seguinte, ó. Document write. Vou escrever aqui. Vou botar f de 0. Vou dar um break. F de 1, F de 2. Pronto. Então aqui eu vou exibir o valor dessa função f. Ó. Eu vou passar o 0, aí a função vai fazer o quê? Ela pega o 0, vai somar mais 1, atribui para essa variável y, e aí ele devolve o valor do y para mim. Devolve para onde? Para cá, para esse local aqui onde eu estou usando. Se eu rodar agora, 1, 2 e 3. Né? Foi exatamente os valores lá de F1, F0, F1 e F2. Tá? Então, eu posso criar várias funções, né? Sempre que eu tiver necessidade de usar um código repetidamente. Tá? E aí, o parênteses faz parte da definição dela. Opa, quem é que falou aí? Mas, tipo, a gente pode também colocar para a pessoa escolher um número, né? Pode sim. Boa ideia, Gabriel. Eu posso fazer assim, ó. Isso daí vocês vão ver, eu acho que é no capítulo 3. Né? Quem está lendo o capítulo 3 já vai ver esse comando aqui chamado prompt. Tá? Vai ver isso daqui. O comando prompt ele vai abrir uma caixinha lá para eu digitar algum valor. Tá? Então, aí tem esse comando aqui, parseInt. Vocês vão ver lá também no capítulo 3. Ele vai gerar, ele vai converter para número. Depois eu explico isso daí. Aí aqui para essa função eu vou passar quem? Vou passar o valor, né, que eu li, né, que eu pedi para o cara digitar. Então eu posso colocar isso daqui dessa maneira aqui. Se eu executar esse código, digite um valor. Aí eu vou digitar aqui, 7. Exibe 8. Né? Então eu posso ler um valor e esse valor passar para a minha função. Ok? Ficou claro aí, pessoal? A questão do parênteses. Ficou sem professor. Beleza. Joia. Beleza. Pedro, a presencial, eu acho que é às quartas, eu vou confirmar aqui no Unifoline, eu acho que é. Mas aí, eu vou passar por vocês uma mensagem, acho que até sexta eu passo, com as orientações a partir da próxima semana, tá? E passo lá no grupo do WhatsApp também. Acho que é até melhor que fica mais rápido. As orientações aí a partir da próxima semana, como é que vai ficar. Diga aí, João. Ah, cara, espera aí.
Tu não tá conseguindo. Diz que tu foi removido, é? Estranho isso. Ah, é porque eu acho que tu era do semestre passado. Mas peraí, eu vou te incluir aqui na mão. Estranho. Luigi também tá com o mesmo problema, né? Tá. Mas assim, me passem aí o número de vocês, que aí eu incluo vocês, eu adiciono aqui na mão. Eu acho que como vocês já foram do grupo, o WhatsApp não deixa entrar de volta. Estranho. Passem aí para mim o número de vocês. Pode mandar para o Torpedo, né? Se não quiser colocar aqui no chat. Manda para mim o número de vocês que eu adiciono lá no grupo, manualmente. Bom, mais dúvidas aí, pessoal? Professor, uma dúvida. Beleza, Quando Luiz. quando Oi, pode você falar. foi inserir os. Quando você atualizou o site ali da última vez, né? Ele perguntou qual número você queria colocar. Aí Isso. você depois colocou aquele código lá que você disse que ele vai mostrar na parte 3. Não teria outra forma de você dizer pro código, tipo, deixa eu tentar ver, eu não tô conseguindo explicar. Mas, tipo, não teria como eu dizer qual número que eu quero e o código entender isso como uma variável? Você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Entendi. E não seria isso aqui não, ó. Porque o que eu estou fazendo aqui é, estou lendo aquele número, eu estou digitando e estou colocando ele numa variável aqui, ó. A variável chamada valor. Aí o que que eu Sim. estou fazendo com ela? Eu passei ela para a função. E aí a função vai calcular, né, o valor, né, o resultado a partir desse valor que eu passei para ela. Eu acho que é isso que está sendo feito aqui. Ou então eu não entendi o que tu estava querendo dizer. É porque eu não tô, é porque eu tô tentando lembrar aqui, porque há um tempo atrás eu estava tentando mexer um pouco com o JavaScript e tudo mais, e eu tinha feito algo semelhante, entendeu? Só que Entendi. eu não lembro desse parse int aí, mas não tem problema não, eu vou dar uma olhada aqui para ver se eu lembro. Obrigado. Tá. Mas só adiantando, cara, só assim, esse paciente, o que que acontece? Vocês vão ver, eu não lembro aqui se é no capítulo 2 ou no 3, tá? Mas o que que acontece? Deixa eu tirar o paciente aqui para você ver o resultado disso. Deixar só o prompt. 8, não, 7, né? Aí dá 71. Né? Por quê? O que que aconteceu aqui? Quando eu digitei o número 7, ele vai ler o 7 como um texto. Ele não vai ler como um número. Né? O padrão do JavaScript é ler o que eu digitar como texto. Ou seja, para ele vai estar assim, ó, 7, entre aspas. E não 7, um número. Tá? Então, toda vez que eu digito alguma coisa lá naquela caixa, ele vai ler sempre como texto.
né? Ou como string, que é o nome que a gente vai chamar agora. Aí o que que acontece? Quando eu passo esse número aqui, o texto 7, para cá, para a função, ele vai somar com 1. Só que aí o JavaScript entende essa soma, quando eu estou usando o texto, ele entende como concatenação. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai transformar o 1 em texto e vai juntar o 7 com 1. Aí junta e forma um novo texto chamado 71. Aí acontece isso daqui. Então, o que que acontece? Para que ele realmente execute um cálculo matemático, eu tenho que garantir que esse valor que eu vou passar é um valor numérico. Aí como é que eu faço isso? Eu vou usar essa função chamada parseInt. Aí o que que essa função faz? Ela recebe um texto, no caso ela vai receber esse texto aqui, ó, 7, entre aspas, e vai transformá-lo no número 7. Aí o que eu vou armazenar aqui nessa variável valor vai ser realmente o número 7. Aí quando eu passar para a função está recebendo um número, e aí quando eu somo com 1, ele realmente vai efetuar a adição. Tá? Então, vai ser comum vocês se depararem com essa situação. Né? Professor, mas isso aqui não é um 7? É, mas ele não é o número 7. Né? Ele é o algarismo 7. Qual é a diferença? O número, ele é uma quantidade. Ele é um valor numérico. Tá? Ele é uma quantidade com a qual você pode efetuar a operação matemática. E esse algarismo aqui, 7, esse texto, né, é apenas um símbolo. Apenas como se fosse um texto, uma letra, né, um símbolo 7, e não a quantidade 7. E aí, quando vocês verem isso daí, mais lá na frente, vocês vão perceber que sempre que vocês precisarem fazer operações matemáticas, vocês vão usar esse parseInt aqui. Ok? Ok, professor, obrigado. De nada. Joia. Beleza, João, Luigi, eu coloco lá eu adiciono lá vocês na mão, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Perguntas? Ok. Bom, então deixa eu só ver aqui. Alguém chegou depois. Registrar aqui a presença. Lucas Melo. Vinícius. Beleza. Ok. Bom. Beleza. Então registrei aqui já frequência. Pessoal, então é isso. Então, não tendo mais dúvidas, vou liberar vocês. O que é que eu vou passar aqui? O que é que eu quero na próxima semana? Na segunda-feira. Segunda-feira, eu E, espero... professor, segunda-feira já começa o presencial, é? A princípio sim. Eu vou confirmar isso daí. Amanhã eu vou lá na Unifor para fazer uma vistoria lá do laboratório. E aí eu confirmo com vocês. Tá? Eu Ok. mando uma mensagem. Professor, Ok? Oi. o senhor, porque eu me interesso pela área, o senhor poderia recomendar depois os livros de HTML? Eu tenho interesse. Posso sim, cara. Eu posso recomendar, eu vou inclusive fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês o PDF de alguns livros que vocês podem já dar uma lida, né? Aí caso alguém se interesse, aprofundar, aí Lá eu no vou grupo, indicando professor, aí que é outros livros. Ok, obrigado. Oi? De manda nada, no cara. grupo, que eu também tenho interesse, professor, lá no grupo. Pronto.
É melhor mesmo. Eu boto lá no grupo, aí quem tiver interesse já pode dar uma baixada nele e entrar aí no mundo do HTML. Ok. Bom, pessoal, então é isso. Então, próxima semana, o que é que eu vou querer? Quem ainda não começou o livro, eu peço para que leia, tá certo? Então, terminem aí o capítulo 2, por favor, tá certo? Para a segunda-feira, eu quero já que vocês já comecem a ler o capítulo 3, tá? Então, leiam aí o capítulo 3 e tragam para mim dúvidas na segunda-feira até o capítulo 3 do livro branco aí, tá certo? Quem não começou já começa, né? Dá uma acelerada aí. E quem já começou, parabéns, né? Continue aí no ritmo. Termina aí o capítulo 3 e traz as dúvidas na próxima semana. Ok? E aí eu fico devendo a vocês uma mensagem aí para confirmar se a aula vai ser presencial mesmo ou não. Beleza? Então, Valeu, professor. Obrigado pela aula aí. valeu. Nada. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Valeu, professor. Até Obrigadão segunda. pra você também. Valeu, Falou. professor. Bom Valeu, dia. professor. Bom dia.